vão jogar e vão com a cabeça cheia, porque têm os pais na bancada, aos gritos, a discutirem com outros pais, a discutirem com os árbitros, e isso tudo é terrível depois, ninguém vê como é que o miúdo fica no meio daquilo. Comecei mesmo a ver a prova de outra forma, ou seja, chegava à condição e andava tão nervosa que eu pensava, só quero que isto acabe, só quero que passe este momento, começar mesmo a desfrutar e a aproveitar. Tive um mau exemplo que foi com a escola, porque eu não consegui lidar bem, eu paguei completamente para a escola. Obrigado a todos por estarem aqui neste evento. Um evento que nós ainda há bocadinho estávamos aqui a falar, a ideia era partilharmos um pouco do percurso, não só da Tiana Garra, atleta, eu acho que ficou mais forte, atleta profissional, ginástica acrobática, trampolim mais especificamente. Temos o Rubén Guerreiro, atleta profissional de ciclismo, e o Luís Aguilar, comentador, também está muito dentro desta parte do desporto. E ainda há bocadinho falávamos sobre falar cada um do seu percurso e da sua história, e gostaríamos que este tornar isto mais interativo e vou-lhe dar aqui também espaço a esta plateia que temos aqui connosco de poder interagir. Agradecer ao executivo, aqui a presença também da vereadora Marina Virreto, da Isabel Percelinho, enfim. Se começar aqui a referir nomes, vou correr o risco de me esquecer de alguém, mas agradecer às pessoas que tanto dinamizaram esta ação e que trouxeram a envolver os alunos. No fundo, o objetivo disto, e há uma pessoa que eu tenho que referir, que é o Nuno Queiro. O objetivo de desenvolver e de ter dado aqui voz a esta iniciativa é precisamente, ele disse logo, David, o que eu quero é levar o desporto aos jovens, é poder aproximar os jovens do desporto, e acho que é esse o objetivo que estamos aqui todos, e os convidados que provavelmente aceitaram esse desafio. Por isso, vamos tornar isto realmente para vocês e que vocês possam interagir, perguntar e procurar também aqui com a nossa experiência levar um bocadinho daquilo que nós gostávamos de saber quando estivemos no vosso lado, aos primeiros passos. O pessoal da frente está-se a sentir agora super jovem, aposto, quando estávamos aos primeiros passos também aqui nas modalidades e cada um na sua área. Como tivemos recentemente a inauguração do mural, se calhar até começava aqui por dar a palavra ao Luís Aguilar, para falar um bocadinho desta componente do futebol e partilhar também a sua experiência. E, mais uma vez, quando tiverem questões, caso queiram interagir, é só levantarem a mão e nós passaremos a palavra para que vocês possam participar nesta conversa com o desporto. Obrigado, David. Boa tarde, em primeiro lugar, e muito obrigado pelo convite de poder estar aqui entre tão ilustre painel, com o público também, com muitas caras jovens. Eu quero aproveitar, antes de começar a falar, para dar os parabéns a quem organizou esta iniciativa. Neste caso, a Divisão de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Montijo e aqui o ginásio Pampa Dictat, do David, que teve o cuidado de preparar todo este cenário que nós temos aqui hoje. Muitas das vezes no Montijo, e eu sou de cá há muitos anos, as pessoas queixam-se de que nada é feito. Quando as coisas são feitas depois, também muitas vezes não as apoiam, e portanto há que dar os parabéns a quem tem as ideias e a quem as leva para a frente. E em primeiro lugar, como há aqui um público muito jovem que hoje em dia já não vê televisão, vou falar um bocadinho de quem eu sou. Eu chamo-me Luís Aguilar, vim para o Montijo com 6 anos, tenho neste momento 42 anos. O meu trabalho tem sido de jornalista desportivo, nos últimos 10 anos comentador desportivo. Tenho um programa diário na SIC Notícias de futebol e de mercado de transferências. Estou ali a ver um jovem craque com a camisola do Manchester United. Enfim, falamos de muitos dos jogadores do futebol português, futebol internacional. E além disso faço também mais algumas coisas nas redes sociais, tenho também um podcast. Sobre essas figuras que o David aqui perguntava, desse mural, eu tive o privilégio de conhecer algumas delas. Estão lá o Futre, o Cédric, o Ricardo, o Neto, o Gustavo Pinto, espero não estar a esquecer de ninguém, todos, certo? Fernando Mendes, claro. Obrigado, Nuno. Já agora agradecer ao Nuno, que foi quem me lançou o convite e quem teve esta ideia. Do Futre fiz o livro, do Fernando Mendes fiz o livro, as biografias deles, o Cédric conheci mais tarde, que é também mais novo. E é engraçado, quando eu vim viver para o Montijo com 6 anos, vim para a Praça Tal Galega, aqui atrás. E na altura o meu pai disse-me que vive aqui à nossa frente um senhor que foi um grande craque do futebol, foi campeão europeu pelo Benfica, Neto, que foi antes do futebol um grande nome do futebol
do Montijo e é um dos homenageados e muito justamente também. Logo aí eu percebi que o Montijo tinha esse lado de verdadeiros craques, uma grande dimensão de futebol, que depois mais tarde também percebi que estava noutros esportes, e temos aqui vários exemplos, e percebi também que essa parte era muito importante para a cidade e para as pessoas da cidade. Têm muito orgulho nos seus e naqueles que chegam mais longe. Mas há muitas formas de chegar longe. E este é um conselho que eu posso deixar aqui a muitos destes jovens, alguns deles fazem desporto com certeza. No caso do futebol concretamente, diz-se muito que têm de ganhar, que têm de chegar longe. O mais importante, antes de tudo isso, antes de ter uma grande carreira, é ter uma boa vida. Uma boa vida é uma vida feliz. Não é necessariamente uma boa vida cheia de luxo. Eu tive a oportunidade de estar com o Leal, que jogou no Benfica, no PSG, no Porto, ainda na semana passada. Ele lançou um livro muito engraçado, que tem um nome até provocador. Isto é o futebol, vírgula, estúpido. E que fala da sua experiência enquanto dirigente da formação do Estoril. E o Hugo foi um daqueles, com muitos outros jogadores, que dizem que passou ao lado de uma grande carreira. E este livro começa precisamente por dizer isso. Ficava mais preocupado se tivesse passado ao lado de uma grande vida. Esse é o primeiro grande conselho e a primeira grande mensagem que o desporto deve ter, sobretudo para os jovens. Não querer obrigá-los a ter um mindset do atleta de alta competição, que já está a um nível muito avançado. Não, deixá-los ser jovens, deixá-los usufruir, deixá-los divertirem-se. De outro modo, estão a tirar-lhes toda essa pureza e toda essa inocência que era fundamental. Muito bem, obrigado pela partilha, Luís. E realmente é muito importante tocar aqui neste ponto, que é a vida para além do desporto, que nós muitas vezes nos esquecemos e entramos no desporto, só vemos o desporto e esquecemos que tudo o resto é tão mais importante, porque é quando tudo o resto está alinhado que nós podemos realmente ser melhores também na modalidade que escolhemos. E agora passava então aqui a palavra, passava aqui pelas senhoras, pela Tiana, que tem feito um percurso também de renome na área dos trampolins, e contar um bocadinho como é que isto começou, como é que esta parte também da juventude associada ao sucesso que deste enquanto. Então, basicamente, eu andava na primária, fazia todos os trampolins, eu até fui das últimas a entrar, mas fui experimentar e nunca mais saí de lá. Até hoje elas todas já nenhuma delas anda, eu sou o único que lá continua. Basicamente, o desporto sempre teve presente na minha vida, desde pequenina, pratiquei vários desportos, desde que entrei para os trampolins. Ainda fiz outros que fazia simultaneamente, mas depois descobri que era mesmo aquilo que eu gostava e continuei por esse caminho e até hoje nos trampolins. Eu comecei as minhas internacionalizações um bocadinho mais tarde do que esperava. Eu entrei com 9, 10 anos nos trampolins, pode parecer cedo, mas tendo em conta outros países e outras pessoas, normalmente entram bastante mais cedo. Eu comecei, no início não era grande coisa, fazia mesmo aquilo porque gostava e por gosto apenas, não pensava em grandes objetivos, não tinha grandes objetivos, muito menos de pensar que algum dia iria representar a seleção. Até que as coisas foram acontecendo, com o treino e com alguma dedicação, fui começando a evoluir e fui começando mesmo a perceber que era aquilo que eu gostava e era aquilo que eu queria. Então fui-me dedicando cada vez mais e aos 14 anos, 15 anos aliás, tive o meu primeiro CMGI, que supostamente é a primeira idade com que se pode competir, é aos 11 anos, 11, 12, só que nessa idade eu não tinha quaisquer hipóteses de chegar a esse patamar. Entretanto comecei a evoluir, o meu treinador começou a falar comigo e começamos a pensar, ok, se calhar para o ano podemos tentar o Campeonato do Mundo. Achamos que conseguimos. Para mim na altura essa notícia foi um bocado de surpresa, não estava à espera. E a partir daí tive o meu primeiro Campeonato do Mundo com 15 anos, que senti que estava muito bem preparada fisicamente. Cheguei lá, tinha tudo para correr bem, mas por outro lado senti que psicologicamente ainda faltava ali qualquer coisa que precisava de ser trabalhada, e os nervos acabei por acusar alguma pressão e não correr tão bem, e foi assim desde os primeiros anos de internacionalização, até que as minhas primeiras provas internacionais, eu conseguia sempre o apuramento, só que chegava lá e num momento de pressão vacilava sempre um bocadinho mais, até que fui trabalhando mais a parte psicológica, porque nós pensamos que o desporto é muito físico e é só trabalhar o corpo e assim, mas estar bem psicologicamente é muito mais importante do que fisicamente até.
E acho que isso é um bocadinho, às vezes as pessoas deixam isso um bocadinho de parte, e acho que é uma parte que tem que ser bastante trabalhada também, então é mais importante como a parte física. Cheguei ali, depois foi entretanto muita-se o Covid, e foi uma altura um bocado mais chata para a maior parte dos atletas porque ficaram proibidos de treinar, mas por outro lado tem alguns benefícios porque como nós éramos federados, tínhamos autorização, tínhamos uma autorização específica para treinar, então começámos, quando estava tudo fechado, não tínhamos mais distrações além daquilo, comecei-me a focar ainda mais nos treinos e até que chegou ao primeiro campeonato da Europa, segundo apuramento para o campeonato da Europa, estava na minha melhor forma de sempre, até que em 2021 estávamos a treinar quase sozinhos, era quase eu e mais uma ou duas pessoas a treinar como treinador. Até que uma semana antes do Campeonato da Europa tive uma lesão grave no joelho. Foi pela segunda vez que no Campeonato da Europa anterior, uma semana antes também, tive uma lesão grave porque ainda consegui ir para fora, mas não fiz nada daquilo que era previsto. Desta vez fiquei mesmo impedida de viajar. Foi uma altura um bocado mais complicada, não tanto fisicamente, mas lá está, psicologicamente foi uma frustração gigante, mas depois percebi que depois bastante fisioterapia depois e exercício e assim consegui recuperar. Muita gente achava que já não ia voltar sequer, muitos médicos disseram que provavelmente eu nem ia conseguir voltar a fazer o desporto da mesma forma. E sabemos que o desporto de alto rendimento é saudável até um certo ponto, chega a um certo ponto que há sempre mais riscos e se calhar mais benefícios, mas eu não quis saber isso e trabalhei bastante na fisioterapia até que consegui recuperar. E no ano a seguir voltei, quase um ano depois voltei às competições, voltei aos treinos e senti que voltei muito mais forte, não só fisicamente, mas lá estava psicologicamente, voltei muito mais forte, comecei a ser bastante mais consistente nas competições e basicamente os resultados começaram a aparecer. Isso então foi o pior que me podia ter acontecido naquele momento, mas por outro lado sim, foi o melhor também, porque fez-me perceber bastantes coisas e só por eu ter passado por aquele processo, agora sei que estou preparada para muitos mais acontecimentos destes que poderão acontecer, o que é normal no desporto, é uma coisa só se for ofício, basicamente. Há sempre haver lesões, que é chato na altura, mas se ultrapassarmos, se voltamos sempre mais fortes, e é por aí que eu tenho ido, depois os resultados começaram a aparecer a partir daí, e sinto que agora estou muito mais confiante e mais forte psicologicamente. Obrigado, Diego. Eu antes de passar a palavra ao Roberto, gostava de fazer uma pergunta. Tocaste aqui em dois pontos que eu achei muito interessantes e que eu acho que podem ajudar os jovens que estão a dar os primeiros passos ou que gostavam muito de entrar na mentalidade. Aqui dá-me aquela sensação que muitas vezes um atleta de topo, um atleta que está a ter destaque, que já fez um campeonato da Europa, certo? E do mundo, mas esta vez prata na Europa, ou seja, e outro por equipas. Ou seja, classificações muito boas e quando o pessoal vê isto, muita gente não sabe o que está por trás. Mas tu disseste que começaste com 9 anos e que não só este é um ponto importante que eu gostava de falar aí, que é começar a fazer uma atividade destas com objetivo competitivo aos 9 anos e que a primeira prova que fizeste não correu muito bem, não foi pela parte física, estavas a sentir da melhor forma, foi pela parte psicológica. O que é que tu desenvolveste para dar a volta a isso? Controlar a parte psicológica, tornaste mais forte na parte psicológica e o impacto que teve teres começado com 9 anos nesta modalidade. Primeiro, quando eu comecei com 9 anos, como eu disse, não tinha qualquer objetivo o único objetivo que fazia porque gostava, divertia-me a fazer e era só mais por aí. Depois, à medida que as coisas foram aparecendo, fui começar a treinar e começava a dizer: se calhar estás a melhorar, se calhar conseguimos chegar aqui. Eu nem estava à espera, mas quanto à parte psicológica, que eu senti nas primeiras provas, era mesmo que sentia bastante nervosismo, depressão. Eu saí daquela prova e eu pensei: alguma coisa vai ter que mudar, porque eu nos treinos era a equipe dos treinos, fazia as séries tudo certinho, chegava às provas e aquilo não saía nada do que eu tinha. Ou seja, parecia quase como os treinos todos, o esforço todo que eu tinha dado nos treinos, não tinha dado resultado. Era sempre frustrante, bastante frustrante. Eu decidi, acho que foi meio um clique que me deu isso. Isto vai ter de mudar, vou ter de encarar as coisas de outra forma
comecei mesmo a ver a prova da minha forma, ou seja, chegava à competição e eu andava tão nervosa que eu pensava, só quero que isto acabe, só quero que faça este momento. E acho que comecei mais a aproveitar o momento, em vez de querer que ele acabasse, começar mesmo a desfrutar e a aproveitar o momento. Eu acho que foi dessa forma que eu consegui ultrapassar. Não disseste aos nós, mas disseste aos 11. A competir comecei lá para os 10 para seguir, mas eu competi só territorialmente, nacionalmente, sim, exato. Mas sem grande importância, foi só aos 14, 15 anos é que comecei a decidir ter são mais. Vamos aqui então à história do nosso ciclista profissional. Bem, Deixa-me complementar, teve alguns todos e agradecer também dares o teu espaço e acaba partilhar este tipo de ter estas iniciativas, estas ideias de pôr esse conselho. Acho que isto é super enriquecedor. Temos comunicadores de excelência, pessoas com projetos na divulgação nestas comunicações sociais cada vez mais importantes, não é? Passar esses conhecimentos e atletas de excelência, acho que transformam o momento. Vou-me apresentar a mim mesmo, sou o Ruben Ferreira, sou ciclista profissional, da equipa Movistar, aqui ao lado em Espanha. Levo 8 anos de carreira em termos de World Tour, mais 2 anos profissional em termos de 23, mais outros anos de formação, um dos quais comecei no mountain bike, que é o ETT. Comecei aqui na zona, aqui a dar com a câmara também do Montijo, aqui a dar os pequenos passeios para o futebol. Não percebi nada dele. E foi crescendo o bichinho. Tive a sorte da minha família me ajudar sempre. E a transição ali do BTT para a estrada foi mais tarde, porque o meu pai não me deixava ir para a estrada, por causa dos carros. Era bastante perigoso. E pronto, surgiu, tive sorte, tive o talento também. Tive um mau exemplo que foi com a escola, porque eu na altura eram outros tempos e não consegui lidar bem. Um ciclismo de alta competição já, em termos júnior, eu próprio já metia muitas expectativas em mim, muita exigência, e não consegui, apaguei completamente para a escola, porque é uma mais-valia, não? E acho que tem que se dar estes exemplos aos jovens, porque a escola, por mais talento tenhas a fazer um desporto de postos, acho que é fundamental. E pronto, tem vindo, o tempo passa rápido e aqui estamos. Mas falaste aqui de uma coisa importantíssima que eu gostava de lá voltar, que é a escola, e teres começado a estar cada vez mais na parte do ciclismo. Na altura já eras profissional, enquanto estudavas. Sim, era semi-profissional por própria exigência nas camadas júniores, já competimos na seleção nacional a nível estrangeiro, e aí já era super competitivo e percebi logo o que queria. E desliguei da escola, a minha família lá que não estou, mas eu tinha ali uma barreira que não consegui desenvolver, ou combater neste caso. E falta também, eu sei, de opções, comunicações. Acho que eu poderia ter sido diferente. Temos muitos meios e cada vez mais instrumentos para se poder resolver esses pequenos problemas e dar, sobretudo, a prioridade à escola. Mas tu que ainda hoje tens, tanto tu onde estás no ciclismo e onde estás, considera, se pudesses voltar atrás, terias feito alguma coisa diferente? Sem dúvida, só alguém sim. Primeiro tinha escolhido outro curso na área quando entrei na secundária. E porque eu tive que voltar atrás e perdi o ano. E claro, meti as coisas de maneiras diferentes em termos de planear treinos e ajustar nos estudos. Sem dúvida voltava atrás. Achas que permitiam a ti, esse meio tão competitivo como é, a pedir tanto tempo aos atletas, sentir que era permitido tu poderes estar com as duas coisas, sabes as suas coisas? Sim, isso é uma excelente questão. Olha, eu dou o exemplo de mesmo ao ciclismo, que é uma modalidade tão difícil e tão competitiva, e cada vez os miúdos entregam-se cada vez mais a isto, futebol e outras modalidades. Mas temos exemplos de ciclistas. Há um ciclista que está na equipa do Estado americano,
E consegue, já é profissional e está bem na necessidade de. Eu sei que o Por exemplo. é um bom exemplo. Mas não há muitos, não é? Porque a competição, tu estás numa das melhores equipas do mundo. Não é? Eu não sei muito de ciclismo, mas sei isso. O Movistar é uma das melhores equipas do mundo. Aquilo que vos pede é excelência constante. E não deve ser fácil, às vezes, quando se é mais jovem, perder um pouco essa corrida, porque se perde essa corrida ali naquela altura, se calhar não podes ter essa possibilidade. Dizer. Sim, se chegares ao World Tour, com 20 anos ou 21, que é o que está a passar, é impossível. Aí continuas mais 4 anos na formação, podes ir até aos 23 anos, mas se chegas ao World Tour, que é o calendário que começa em janeiro até outubro, as exigências das corridas e a posição geográfica que temos no nosso país na Europa, aí tens que abdicar de tudo, só tens de concentrar naquilo, senão fazes um ano ou dois e não vais conseguir obter resultados. Então olhas sempre em países diferentes. Claro, sim, claro, mas lá está, logo os miúdos conseguem fazer uma base para ter um secundário de excelência e até entrar na universidade e depois aí tomar a E opção. é lá, não sei, David, desculpa. Não, excelentes são estas questões. Só temos seis. E eu até deixava esta questão agora para também acrescentar um bocado ao debate da perspectiva daquilo que tu vês nos jogadores de futebol e tudo mais, muitos deles profissionais. A escola está realmente hoje em dia adaptada para alguém que queira direcionar-se, e como falámos ainda agora do exemplo do Ruben, para uma vertente profissional, para conciliar a vida escolar com a vida profissional numa competição, numa modalidade? A escola está, às vezes os clubes é que não estão nessa disposição. Eu acredito que hoje haja uma responsabilidade maior dos clubes nesse sentido. Tentar que os jovens possam manter a sua ligação à escola. Agora, no futebol, e se calhar de uma forma até mais forte do que outras modalidades, depois torna-se muito complicado, porque quando tu tens, nós temos o exemplo agora, este miúdo Kenda, que está na equipa do Sporting, tem 17 anos, é titular em todos os jogos, já foi à seleção. Se calhar é um miúdo daqui por um ano tem uma proposta de um grande clube inglês para ganhar no ano aquilo que muitos não ganham na vida. É difícil depois tu manteres um miúdo destes focado na parte da escola, porque imediatamente, e aí há uma falha até na forma como se comunica, se calhar ele vai pensar que com isso vai tirar até pelo próprio. E é um miúdo de 17 anos que está a competir com homens de 20 e tal, 30 anos, que já têm muitos deles a sua vida feita, mas ele está exatamente da mesma forma, tem que treinar nos mesmos dias, às vezes se calhar tem que treinar mais, por ter 17 anos, tem de jogar os mesmos jogos. Muitas das vezes é o próprio meio do futebol que não está preparado para que estes jovens possam fazer os dois caminhos. Há esta história curiosa, este caso curioso do Lamine Yamal, que foi campeão europeu por Espanha, tem 16 anos, ou tinha 16 anos, agora que ele já fez os 17, em que ele levou trabalhos de casa para o europeu, que é desde logo um insólito, ter um jogador que está numa fase destas e leva trabalhos de casa para fazer. Agora, muito sinceramente, se daqui por 2 anos ele ainda vai levar trabalhos de casa para estas mesmas competições, não acredito que o vá fazer. E aqui é o ponto, porque a parte da escola, além de dar aqui um futuro alternativo caso o futebol não funcione, dá o que falávamos desde o início, a tal formação da pessoa, dá-lhe ferramentas até para lidar com uma série de situações que pode encontrar no desporto. Falávamos aqui, a Diana falava aqui da parte mental e da importância dessa parte mental. E isto tudo também é dado da própria parte da escola. Agora, acredito que em certos modelos de alta competição, daí a pergunta que eu tinha feito ao Rui, acho que muitas das vezes essa porta não é apresentada, ou por outro, é mesmo escondida, deve quase ser evitada. Não me parece, por aquilo que tem nada a ver, estou de fora dessa parte, porque eu não trabalho muito com futebol de formação, trabalho mais com o futebol sénior, mas não me parece que tenha mudado assim tanto a forma dos clubes estarem nisso. Olha, conto uma história muito rápida de um ex-jogador que foi meu colega, na altura ainda estava na TVI, o Dani, que muita gente aqui se lembrará, que era uma grande promessa quando apareceu, depois acabou a sua carreira aos 27 anos. Ele contava-me quando estava na formação do Sporting, faltava à escola, fazia mil uma coisas, e havia esta norma interna: se tu não tiveres um bom desempenho escolar, tu não jogas. Chega ao fim de semana e não jogas. Mas o treinador que estava na formação não queria ser para sempre treinador de formação. Queria chegar
a outros patamares. E para isso, queria resultados. E então, ao Dani foi ensinado que ele podia fazer o que queria desde que jogasse bem. E como era o melhor jogador da equipa, chegava ao fim de semana, vai lá jogar, não interessa as faltas que tiveste. Ou seja, é ensinado desta forma, porque não tem essa parte de responsabilidade. Agora, quando tu estás com um jovem jogador, iniciados, juvenis, júniores, a passar esta mensagem, depois, de repente, quando chega aos séniores, vai lá dizer que ele não pode sair, que ele não pode fazer isto, que ele tem que estar lá. Ele foi estragado anteriormente. E depois tem esse choque com essa realidade, porque nem sequer tem essa responsabilidade dentro dele, ou não tem essas ferramentas. Atenção, estou aqui a dizer uma coisa que o próprio já disse em público, portanto não estou a falar de uma conversa que tivemos em privado, mas o próprio diz isso, que o clube e a forma como estava feito era para lhe permitir tudo, até que depois tem o choque de não lhe ser permitido quase nada quando chega ao futebol sénior. E já agora também o que é que esse clube em concreto fez, o Sporting, que era o clube dele, quando não conseguiu domá-lo, digamos, deixou ir para Londres. Agora vamos imaginar alguém que tem uma vida algo mundana em Lisboa, como é que será em Londres? Vai ser pior, não é? Ou em Amsterdão, foi outra dos sítios onde ele foi. E muitas das vezes os clubes demitem-se essa responsabilidade. Eu sei que hoje há muitos deles, sobretudo, os grandes, Porto, Fica, Braga, que têm muita gente e têm muitos departamentos para fazer esse acompanhamento. Mas chega a um ponto e chega a um momento em que essa parte da escola, para muitos, eu diria que é quase aconselhada. Não quero estar aqui também a ser muito injusto, mas quase que são aconselhados quando se diz tens de focar no futebol. E quando te dizem permanentemente isto, tens de focar no futebol, tens de focar no treino, tens de focar no jogo, estão-te a dizer o quê? Ao mesmo tempo. Não te distraias com rigorosamente mais nada. E então isso eu acho que sim, que ainda acontece, e depois não é dado valor a clubes mais pequenos, de zonas mais pequenas, que esses sim têm um papel fundamental não só na formação de atletas, mas também na formação de homens, clubes até que estão em zonas com as suas debilitações, com as suas dificuldades sociais, e que muitas vezes são o único escape para aqueles miúdos para não entrarem por outros caminhos. Esses, pouco ou nada, são valorizados, e são esses que deveriam ter acesso até mais fontes de financiamento. São esses, por exemplo, quando fazem um bom jogador e quando têm direito a uma parcela da formação, vai lá um clube grande e diz, olha, em vez de dinheiro dava-te aqui umas bolas de futebol ou uma carrinha. Muitas das vezes na necessidade aceitam, quando aquilo que precisavam era de mais ferramentas, de mais meios financeiros. Esses clubes fazem um trabalho que é quase invisível, mas que é muito importante. Quando se atinge um nível muito elevado de competição, creio que é muito difícil hoje em dia. E há esses exemplos, vou dar aqui o exemplo desse ciclista que está nos Estados Unidos, mas são poucos, infelizmente são poucos, porque é a própria indústria desse desporto que vai fechando essas outras portas. Começa a haver muito raciocínio envolvido, muita exigência, e os resultados têm que ser apresentados. Começa a ter os pais empresários desde muito cedo logo, que é um fenómeno, e temos aqui algumas pessoas que trabalham com o futebol de formação e sabem isso melhor do que eu. É logo um fenómeno muito complicado. É o pai que quer que o filho seja o próximo Messi, o próximo Ronaldo, que cria um ambiente altamente tóxico à volta do miúdo, ou desses miúdos, que não se divertem. Muitos deles já vão jogar e vão com a cabeça cheia, porque têm os pais na bancada, aos gritos, a discutirem com outros pais, a discutirem com os árbitros, não é? E isto tudo é terrível depois. Ninguém vê como é que o miúdo fica no meio daquilo, que era algo que ele devia fazer naquele momento para se estar a divertir. Mas atenção, não sou nada daquela ideia de que os pais não se devem ter. Acho que os pais são essenciais na futebol de formação. Não se pode aqui demonizar a parte dos pais. Há muitos pais que não são assim. O próprio Cristiano Ronaldo contava uma história quando estava na academia e chateado, estava longe de casa e teve lá uma situação qualquer de disciplina, chegou atrasado no treino ou alguma coisa e ligou para a mãe a queixar-se, a fazer queixas dos outros, dos treinadores que mandavam, e a mãe não lhe deu razão nenhuma. Disse que tens de ouvir essas pessoas e tens de fazer o que elas dizem. E depois foi falar com os treinadores a dizer sejam assim com ele, se for preciso sejam mais. E deu o que deu, não é? Funcionou esse tipo de comportamento da mãe. Há pais que não são assim no geral, não é? Eu também vejo isto um bocadinho dessa perspectiva, que é quando naturalmente começamos a ter um atleta que se está a começar a destacar, é normal e vai haver um peso da indústria, como tu disseste, e vai haver muito investimento ali à volta, vai exigir que ele se dedique mais àquilo. A questão é, quando o pessoal deixa a escola a pensar que vão ser o Ronaldo e ainda nem sequer há essa naturalidade, claro. As coisas não estão a fluir sequer dessa forma ainda, não é? Sim. Só porque
vão atrás de um sonho. É preciso começar a ver realmente a indústria, se calhar a indústria a exigir mais ou a pedir mais, para depois chegar ao ponto em que tem que se decidir, olha, se calhar vou-me dedicar a isto porque tem aqui futuro. Mais portas. Até porque essa mesma indústria também, se depois começares a falhar, não apresentar resultados, deixa de cair com todo o estrondo. Porque há mais 10, 20, 30, 40 para entrar ali. Claro que sim, eles têm que ter isso, mas isso também é pedir, às vezes, muita coisa a um jovem. E estamos aqui a falar, alguns deles são na adolescência, para decidir por ele. Isso vem muito de casa. E vem muito também da sorte do clube em que está inserido. E se é um clube que está preocupado com essa parte, ou se tem pessoas preocupadas com essa parte, ou não. Há muitos que têm. Há muitos que têm essas pessoas que dão esses conselhos. Tu, resumindo, ainda não és nada no futebol para estares a abdicar disto ou daquilo. Portanto, não percas aqui possibilidades. Mas há outros que não têm. E depois o Ruben há poucos ligava aquilo. O que ele queria era o ciclismo. Ele queria aquilo. Era aquilo que ele queria, dedicar-se àquilo. A vontade dele, depois de ir à escola, já não é muita. Não é? E a vontade é imagina às vezes, não é? Como é que tu consegues dedicar-te às duas coisas? É sempre preferível fazer ciclismo do que estar na escola, claro. E já agora, só porque a palavra para dar um bocadinho daqui da importância da família nesse processo, nessa fase. Eu acho que sinceramente no desporto é fundamental, principalmente no início. Como, por exemplo, principalmente no desporto e em muitos desportos em Portugal, não existe grande apoio por parte nem da federação, nem dos clubes. Então, inicialmente, não só apoio dos pais, mas também financeiramente é bastante importante no início, porque, por exemplo, eu enquanto era júnior, sempre que eu ia lá fora, ia a campeonatos do mundo, campeonatos da Europa fora, como eu ainda não era sénior, era eu que tinha que suportar todas as despesas, também sobre voos, como o hotel, como a prova em si. Só a partir do escalão de sénior é que nós temos o apoio da federação. Então, nessa parte, se não fosse a minha família a apoiar, principalmente financeiramente, não tinha sequer como ter essa oportunidade. Então, eu acho que em diversos esportes é essencial mesmo. E não só pela parte financeira, mesmo em casa, tanto na alimentação também é bastante importante. E confesso que para mim sempre foi uma parte que no início era a parte mais difícil para mim, que agora sinto muito melhor, mas eu desleixava um bocadinho nessa parte e sei que é essencial também e que fazia diferença também. Mas sim, basicamente acho que o apoio da família é essencial, principalmente no início de carreira de todos os atletas. Não, sem dúvida, olha, o ciclismo é um bocado caro. Digamos, não, há modalidades mais caras, mas o ciclismo, tu precisas de uma bicicleta. Se não fossem os meus pais, o meu pai proporcionar uma bicicleta e nem sabia para a modalidade. Começou bastante cedo. O meu pai sempre teve o gosto, a minha mãe não entendia muito bem, mas claro, fui privilegiado, tive a sorte de ambos me apoiarem bastante. Minha mãe não poderia saber muito bem que até estava uma bicicleta a vezes. Mas eu disse que foi o melhor que fiz, mas pronto, é assim, disse a eles, não chegavam nos touros. Agora já lhe disseste quanto é que custa, ela agora já sabe subir este caminho, já está resolvido. Pode desfrutar esta parte. Porque eu estava também, agora para dar a palavra à audiência, saber se tem alguma curiosidade, alguma pergunta em concreto sobre aquilo que foi aqui partilhado, algum assunto que gostassem que aprofundássemos um bocadinho mais. E já temos uma pergunta. Podemos pensar, temos microfone. Falou. Boa noite, Sabrina, professor. Fica assim, ficamos com o. Boa noite. Eu sou professora de Educação Física, ouvi com muita atenção, a Diana foi estudante ali na nossa escola, do campeonato dos meus alunos, do curso profissional técnico de desporto. Focaram, de facto, pontos muito importantes, mas estão-se a esquecer de uma coisa antes disso. Em Portugal, as horas de educação física foram reduzidas no ensino secundário. Somos um país cada vez mais sedentário entre os jovens. E antes da competição, temos a parte da prática, a prática em si. Dedicar tempo à atividade física desportiva. Seja na escola, porque nem toda a gente tem acesso à prática em clube, porque é caro, dedicar desporto fora da escola é caro. E portanto acho que
era por aí que os nossos governantes, estão aqui os nossos representantes, poderíamos começar a fomentar a prática desportiva de forma gratuita para os jovens. A outra questão que eu tive a ouvir tem a ver com os alunos que estão no ensino secundário, de facto, não têm nada que os proteja relativamente àquilo que são as participações pela seleção. A única coisa que têm é a federação respectiva via IPDJ, manda para a escola, o aluno que representa a seleção está em percurso de alta competição. Só quando chega à faculdade é que de facto é protegido. Sob o ponto, porque não pode ser profissional antes dos 18. A lei não permite. E isto tem que ser, deveria ser, discutido, debatido. Eu sei que a Diana, por exemplo, conseguiu estar na universidade, ou esteve, portanto ela conseguiu conciliar as duas coisas. É possível, mas esse é um trabalho que tem que ser de casa. Um projeto de vida não passa exclusivamente por ser profissional no desporto, passa também pela sua formação integral enquanto cidadão. E se calhar passa por ter a conclusão da sua escolaridade obrigatória, por exemplo, que é o 12º ano, pelo menos. Pronto. E então acho que era investir-se muito seriamente no aumento das horas de educação física que foram reduzidas na escola, nas horas do desporto escolar também foram reduzidas, e depois temos uma população cada vez mais sedentária, cada vez com mais diabetes, hipertensão entre os jovens e outras coisas que ninguém fala, mas que a gente sabe na escola. Os ataques de pânico e de ansiedade que são moda nas escolas. Nós temos cerca de 65% dos nossos jovens medicados para a ansiedade. E isto não é dito. Devia ser dito. E uma das formas de combater isto é através da prática desportiva. De facto, o desporto é a melhor terapia. Concordo plenamente. E era por aí deixar convosco lançar isto. Estão aqui vários pais, várias mães, estão aqui os meus alunos, eles sabem o que é que eu penso sobre este assunto. É muito importante praticar. Quando eles têm que sair, quando vão ter um treino, quando vão ter um torneio, sim senhor, eu sou diretor, também eu justifico, mas eu não posso justificar faltas porque eles faltam à escola para ir treinar. Isso é impossível, não é protegido pela lei de defesa. Portanto, não dá. Só quando chegam à faculdade é que tem época especial de exames, tem um professor acompanhante, é isso, o estatuto de alta competição é isso. Enquanto somos nós, não há nada disso. Depois temos a CPCJ e temos toda a outra parte legal. Portanto, enquanto escola e clubes não andarem de mãos dadas, isto não avança. Está bem. Professora, muito obrigado pela intervenção. Foi de facto uma intervenção muito pertinente e começava por dizer isto. Há coisas que nós aqui podemos fazer e estamos a fazer, que é tentar levar esta mensagem ao maior número de pessoas possível para sensibilizar da importância disto. Há outras que não nos cabe a nós, mas há aqui uma coisa que eu gostava de sublinhar. É quase como aquela conversa que se calhar já todos sabem que para mudar o mundo temos que fazer a nossa cama. E a professora está aqui hoje, às 8h15 da noite, com os seus alunos. Foi dos professores com quem nós falámos, que todos mostraram imensa receptividade, mas foi dos professores que mais dinamizou e trouxe os seus alunos fora de horas para estarem aqui, porque realmente têm vontade de fazer algo diferente. E tiveram aulas das 8h20 às 18h20, porque é o que temos em Portugal no ensino profissional. 8h20, 18h20, segunda à sexta-feira. Tiveram aulas das 8h20 às 18h20, tiveram um dia cheio de aulas e estão aqui. Por isso, é de facto louvável iniciativas como esta e pessoas que querem fazer a diferença, percebem a importância de fazer a diferença e parabéns à professora, parabéns aos alunos que aceitaram estar aqui agora com vontade de fazer algo diferente. Em relação àquilo que nós, como painel, podemos fazer, no fundo, eu concordo plenamente e começaria por responder à parte do fim, que eu acho que muito dos casos de depressão e ansiedade se resolvia com a prática de exercício físico. Eu, felizmente, não partilho da mesma vivência, porque eu, no colégio militar, tinha exercício físico, educação física 2 vezes ao dia, quase todos os dias da semana, com alguns dos professores, que são professores de atletas olímpicos. A exigência ao mais alto nível, se calhar em alguns casos até a exigência de mais, passa a expressão. Por isso, felizmente, não vivi essa realidade, mas sei que é uma realidade e sei que muitos jovens gostavam de poder ter mais oportunidade e não têm. Aquilo que eu vou fazer é, no fundo, também perceber com o nosso painel o que é que eles sentem que funcionou do lado deles para poderem, mesmo assim, dedicarem-se e terem o sucesso que tiveram nas suas respectivas áreas. E se calhar gostava aqui mesmo pela Tiago. Então, basicamente, como a professora estava a dizer, eu dei no secundário, da escola de Ligas, aos 5 notis, e tinha todos os dias saídas das aulas e ia para os treinos.
E muitas vezes, quando eu estava fora, realmente a federação justificava as faltas, mas, por exemplo, se eu tivesse um teste enquanto eu estava fora, e às vezes estava fora 2, 3 semanas seguidas, faltava aulas, faltava muita coisa, e se calhar chegava e no dia a seguir, a chegar de uma prova, tinha logo um teste. O teste devia ter sido numa das semanas que eu faltei, ou seja, 2, 3 semanas fora, perdi muita coisa, perdi muitas aulas, não tive tempo ou não tive praticamente tempo nenhum para estudar, nem cabeça para estudar para o teste, e não tinha outra opção do que chegar e ter o teste no dia a seguir, mesmo sem ter tempo ou preparação possível para fazer o teste. Mas é uma coisa, é a parte da conciliação que nós temos que fazer ao longo da vida, e eu sei que, principalmente no meu desporto, é impossível fazer disto vida, então preciso mesmo de um plano backup. Não é sequer opção, em Portugal, pelo menos, é impossível fazer profissionalmente, principalmente porque não é um desporto olímpico, então não tenho tantos apoios. Então depois, mesmo na faculdade, que a professora estava a dizer que havia mais apoios, mas sim, também não é assim tão linear, porque mesmo assim na faculdade eu já tive de faltar muito tempo e realmente se faltasse uma época de exames tinha outra a seguir, mas por exemplo agora outra a seguir, calhar se eu estar outra vez fora, se calhar já não havia outra, e se calhar a única opção era fazer a cadeira para o ano, e não havia muita margem aqui para fazer os exames. E isso foi o que eu senti, se calhar até senti menos apoio na faculdade do que no secundário nessa parte, foi pela minha experiência. Mas felizmente, pronto, depois acabei por ter de fazer mais um ano de faculdade por causa disso, por ter de conciliar os treinos, e houve um ano principalmente de faculdade que eu tive muito tempo fora. E pela minha experiência sinto que o ensino temos de conciliar, sim, mas ainda há muitas coisas que têm de ser melhoradas, e o apoio não só da escola, porque da escola não pode fazer muito mais, mas do Estado e das federações e das câmaras, e esse apoio também é bastante importante para o desporto. Bem, no meu caso eu sofri um pouco deste horário. Eu lembro-me que eu estudei aqui na Ponta entre os anos 2012 e sofri desses horários porque eu vivia em pé nos velhos e tinha que há alguns alunos da professora, por acaso também creio. Tínhamos que vir bastante cedo, saímos às 7 da manhã para vir para o Montijo e lá está, eu queria treinar, saía às 5h30 daqui, voltava 6 horas, 6h30, lá tinha eu que ir de conduzes e tudo, treinava com conduzes, por dia era perigoso, só tínhamos quarta-feira que saíamos à 1h30, não sei se ainda é assim. Tá bom. Já que ainda tem menos sorte que eu. Mas claro, super possibilita os miúdos fazerem desporto, fazer o que gostam, porque o desporto é a base, e se não começarem na escola, nas idades de infância, adolescência, quando é que começa, não é? Mas faltam dos treinar. Pois? Eu 38. Faltam que estão a treinar, não consegui ouvir. Tem créditos. Eles não treinaram. De onde é que sai esse tempo? Eu do repouso, que é importantíssimo também. Eles não treinaram. Só que em vez de se deitarem às 10, eles só treinaram. A gente tem 20 anos, nem quem venha de pegões, e tive que enviar esta branca. Todos os dias durante 3 anos, não diz. A branca fica a cerca de 50 km de Montijo. Todos os dias transforma. Sim, depois infelizmente o que acontece é casos como o meu. É preciso. É casos como o meu, que eu não acabei o secundário e tive que lutar pelo que estava. Realmente tinha um foco enorme, mas não, lá está, acabo por não ser exemplo, mas um exemplo de uma abordagem de horários das escolas, do desporto escolar. Nesse ano fazíamos um pouco mais de educação física, mas agora dessa de menos tempo, então acho que acabou. Deviam gozar. Luís, qual é que é a tua perspectiva sobre isto? A redução das horas de educação física é preocupante e vai até em sentido contrário do resto do mundo e de outras áreas do mundo. E tu saberás isso. Os ginásios têm cada vez mais gente, as pessoas têm cada vez maior preocupação com a sua atividade física. Há os ciclistas de fim de semana que gastam balúrdios em material e que gostam e que vão. A Covid trouxe também uma nova vaga de adeptos do jogging, que aliás até acabou se calhar por ser melhor para muita gente que estava parada, porque nos poucos momentos em que ir à rua era para fazer desporto
e alguns depois cultivaram isso e transportaram isso. Agora, na minha geração, sinceramente, não sentia isto como uma dificuldade, ou seja, praticava desportos, andava no karaté, chegava a casa às 11 e tal, à meia-noite, e um dia acordava, ia para as aulas. Eu não estou a dizer que os jovens têm de aguentar isto, e naturalmente as distâncias são grandes. Simplesmente nos diziam que isto era assim e que fazia parte. E acho que, sendo a parte da educação física importante, há uma parte que raramente se fala. E os professores aqui devem ter este conhecimento, devem ter este acesso aos miúdos maior do que o nosso. É que esta geração, hoje em dia, estas gerações têm pouca rua. Não têm rua. E não vem apenas isso só da falta de tempo. Vem muito da parte da tecnologia e da forma como vivem. Nós estávamos permanentemente na rua. E eu podia chegar a casa a essas horas, mas no meio daquilo ia para a rua e brincávamos na rua, fazíamos coisas na rua e dizia-se, mas hoje em dia é perigoso. Não é nada. Era bem mais perigoso no nosso tempo. Muito sinceramente, nós brincávamos à pedrada. Portanto, não vou aqui a dizer a ninguém para fazer isso. Mas pronto, era uma das nossas brincadeiras. Eu partia a cabeça a jogar à pedrada, tinha aqui cicatriz. Portanto, mas tínhamos esse lado. E isso dava-nos também uma capacidade de estar um com os outros. E lá está, de não cairmos nessas depressões e ansiedade. A professora falou aqui de várias coisas. A coisa que eu achei mais preocupante é este consumo de medicação nestas idades. Isto é absolutamente terrível. Isto vai-se criar depois uma geração de adictos a determinados fármacos e nunca mais conseguem sair disso. E é nesta idade, sobretudo, que eles têm que conseguir ter as ferramentas e saber lidar com a ansiedade e encontrar tal força mental, o percurso que a Diana fez para conseguir ter melhorias. Se agora isso é tudo disfarçado, é tudo da parte artificial com medicamentos, então mais tarde vai ser pior, porque essa história de estar cansado e chegar à meia-noite, depois vai ser assim com o trabalho, vai ser assim quando tiverem família, e se a solução ou a escapatória for medicamentos, não ficam cá há muito tempo, ou ficam mal. E daqui lá está, a primeira parte. O importante é ter uma boa vida, não é ter uma boa carreira. Se possível conciliar as duas, e é importante conciliar as duas, até porque uma coisa ajuda a outra, e eu aqui volto a dizer, não me estou a referir pela parte financeira, mas creio que também esse lado, e os professores devem sentir isto, parte muito de casa, porque se os pais têm os miúdos permanentemente agarrados a um telemóvel, um tablet, seja o que for, é lógico que eles vão perder essa rua, vão perder essa capacidade de estar uns com os outros. Isso depois vai se refletir, com toda a certeza, na atenção ou falta de atenção que eles revelam nas aulas, acredito. Vocês também já agora, hoje em dia, têm uma margem de manobra mais limitada na forma como abordam os alunos. No tempo não havia grandes problemas em levarmos uns gritos aqui e ali. E também não morri por causa disso. Mas, sobretudo, e sendo esta geração uma geração que tem uma série de desafios complicados, que vive neste mundo super sólido, com muita informação. Não é nada fácil, atenção. Daí eu venho para aqui com conversas de gerações que acho que ainda sou demasiado novo para tê-las. Agora, vai perdendo esse lado de rua, vai perdendo essa força e essa capacidade de lidar com as coisas e depois lá está. Se calhar se há pais que preferem levar os miúdos a um terapeuta para os encher de medicamentos, estão-se a demitir da sua função de pais. Por outro lado, e esta parte eu não sei, muito sinceramente, e queria aproveitar para perguntar se ainda temos tempo. Dizia-me há pouco que os jovens atletas não estão protegidos durante o ensino secundário e que isso faz parte dos clubes, das federações, por aí fora, poder fazer algo mais. Vocês acredito que tentem sensibilizar os clubes e as federações em algum momento? Que tipo de resposta é que recebem deles? Bola? É isso que está a dizer, ok. A resposta é aplique sólido. E depois o que tenho muitas vezes é para os liderados com a escola, porque os filhos não estão a fazer desporto. estão a faltar aos treinos por causa da escola. Escute, ali aqui é que eles têm que cumprir as coisas da obrigatória. Pelo bem depois, os como não há, ainda toda a gente gosta de voltar das escolas e clubes e federações. Ora, se vai representar a seleção, tudo justificado. Tudo justificado. Se vai jogar, se vai treinar. Não, tem falta. E depois entra-se nisto. E muitas vezes os alunos acabam de sair da escola, tem para a noite, outros, ou saem da escola, como a escola é má, não aplicam a lei, não protegem o filho, e vão para outra escola e acontece a mesma coisa. E andam nisto. E não vem para isso, não há. Porque não há proteção a estes jovens que têm curso de profissional.
incluir todos presentes pela seleção, esta é a verdade também. Claro. Quando presente, nós recebemos a informação, justifique-se, trate-se do aluno, quando está para competição. E lá não. E se for da faculdade, lamento aquilo que a Diana disse. Menor que representa a seleção tem estatuto de Tens de ter percurso. Chega tudo a pedir salário. E tem só, imagina, está 2 semanas fora, nós temos que criar a figura do professor acompanhante, que arranja os apontamentos, criam meios para fazer as avaliações. Eu vivi isso ano passado com um aluno nosso, que era jogador do Benfica. Portanto, isto existe. Não é a primeira vez. O Luco Figueiredo, que foi o guarda-redes da Seleção Nacional de Handball, igual. Portanto, isso existe. Agora, mais do que isso, não. Mas os treinos são. Há que ter sexta-feira à tarde, mas há que ter sexta-feira à tarde dela. Há que ter sempre faltas e não são justificadas. Se os horários dos treinos já começam a entrar no horário escolar. E a escola não consegue, porque temos uma série deles. Olha, isso não são só 1.700. Pronto. Depois eu digo, não vou andar. E os clubes não conseguem percepcionar isto. Começam as mentiras. Começam a vir os atestados, só há aquele dia à tarde, e a gente sabe que é mentira. Por não aceitamos, claro. Isto não há nada. Não vale a pena. E tem que haver uma força hercúlea, tem que haver uma estrutura familiar muito grande que ajude estes jovens a criar o seu projeto de vida, sirvam ao desporto, mas não descurando a parte do desporto, porque isso é fundamental. Claro. Não? São muito poucos aqueles que conseguem se ingrar e vivem na modalidade de escolher. E depois viram-se lá não termos medalhas. Mas se não investirem no desporto, como é que. Mais, quer dizer, muitos já fazem nada, é aquilo que eu acho. Muito sacrifício que vai precisar. As medalhas, o que eu noto é que há uma nós vivemos num país de futebol e as pessoas gostam mais de futebol e é assim em boa parte dos países e acompanham o futebol. Não acompanham as outras modalidades. O que eu acho mais injusto é que quem não acompanha a cidade de modalidade e não conhece nada dessa modalidade é que vai olhar para ela apenas de 4 em 4 anos. Ouviu dizer em algum lado que nós temos ali meio dos atletas, 8 atletas que podem chegar a uma medalha, depois esses atletas não conseguem e são dizimados, são atrocidades por pessoas que não acompanham, que não conhecem aquelas modalidades. Porque não quer dizer que o futebol não aconteça, é mais pesado até porque é constante. Mas nós não temos em Portugal, e essa é uma realidade, nós não temos muita cultura desportiva. Na área de trabalho nos mídias, quando olhamos para a Espanha, por exemplo, tem campeões de variações de modalidades, ciclismo, ténis, Fórmula 1, por aí fora. É perfeitamente admissível que se houve uma grande vitória no outro desporto, a capa da marca ou do AS no dia seguinte seja essa vitória, não seja o jogador A, B ou C do Real Madrid ou do Barcelona que voltou a treinar, voltou a correr, que estava lesionado. Aqui não é tanto assim. Obviamente que nos mídias há também um negócio e também tem as suas dores, também tem as suas faltas de apoios e também precisam naturalmente estar presentes no mercado, mas ao fim e ao cabo dão às pessoas aquilo que as pessoas querem. E a ausência dessa cultura desportiva é precisamente por aí. Quando se faz algo de diferente e o jornal ou a televisão quiser fazer algo diferente, tem imediatamente um mau resultado nas suas audiências, nas suas vendas. E não pode colecionar maus resultados porque obviamente é uma indústria. E isso parte sempre do público e parte sempre das pessoas. Muitas pessoas dizem que em Portugal só se olha para o futebol, não se olha para mais nada, mas a verdade é que as pessoas podem olhar para o futebol e podem olhar para outros esportes. Ou não são obrigadas, atenção, porque não é a vida delas. Mas a partir desse momento também não podem estar a dizer que a culpa é dos mídias ou que a culpa é do atleta A, B ou C que afinal não treinou muito ou não treinou bem, quando muitos atletas e até atletas olímpicos nós víamos que estavam em condições na aldeia olímpica são impensáveis para um atleta de futebol no nível de mundiais ou europeu. Não existe isso. A dormir em camas de cartão, por aí fora. Portanto, por aí vê-se o certo desprezo que existe, às vezes, de algumas instituições responsáveis em relação a outros desportos não tão mediáticos. E esta perspectiva realmente é interessante porque nós estamos habituados a apontar o dedo, já não, os mídias não dão palco a outros atletas que deveriam ter palco, mas de facto também, se tu dizes, e não é preciso irmos muito longe, não é? Se um atleta ou se os mídias se tentarem direcionar para determinados atletas ou determinadas modalidades que não o futebol, provavelmente o resultado não será assim tão favorável. Não podemos esquecer que é um negócio e que tens que ter lucro e que as coisas têm que funcionar. E percebe-se o porquê. Isto depois é uma bola de neve, não é? Se os mídias não têm bons resultados, não vão dar palco a atletas que não sejam do futebol com tanta frequência,
e agora por outras modalidades que parece que não existem, só soube falar porque tem 4 anos quando apenas jogos ali. Nós damos atenção, eu conheci o Ruben na SIC, não o conheci no Montijo, portanto. Não, há exceções, há sempre exceções à regra. Mas pronto, estamos a falar de um panorama geral. E eu deixaria se calhar espaço para uma última questão. Se mais alguém tiver aí alguma pergunta que queira colocar, este é o momento. Bem, eu sou mãe da Diana. Portanto, como mãe, portanto, é fiscal de saúde, portanto, nós também somos filhos. Nesta parte, os pais também são importantes no apoio dar. Muitas vezes, durante a escola, os pais, quando querem que os filhos estudem, as matérias normais, não ligam tanto, portanto, ficam só desporto ou arte, que sai daquele linear normal, os pais, por vezes, não incentivam muito. Portanto, a Diana, quer a irmã, ela tem também uma irmã, também escrita balé, este ano, e praticar natação. Bom, sempre tive essa preocupação, porque eu, quando era miúda, eu gostava e não podia, não tinha essa hipótese, porque os meus pais não tinham hipóteses. Portanto, nós, como tínhamos essa hipótese, e elas sempre estavam levantadas e sempre conseguiram conciliar. Até não ter uma altura em que, portanto, ela dizia as 3 modalidades do trampolim. Portanto, tens, que era o pequeno trampolim, o trampolim e o tumbling. O tumbling, como aqui no ginásio, não tivemos, portanto, não tivemos. Como é que era? Deixa eu ver. Deixa eu ver, não tinha tumbling. Então a Diana fazia o primeiro trampolim e o trampolim, que é que eu ensinava que tinha fixe, e ia fazer o trampolim no estilo Wakense, no Wake. Então a Diana tinha treinos de segunda a sábado, e à quarta-feira tinha treinos nos 2 lados. Não saía de treino aqui do Montijo e ia para o treino com o estilo Wakense. Portanto, isto exigia também um grande esforço nosso, mandar sempre para transportar de um lado para o outro, de aula excelente, pronto, aula de escola, quando todos, sempre consigo passar, eu chego a dizer que alguma vez vais ter que fazer uma opção, e eu vejo conseguir fazer tudo. Mas ela foi sempre tendo bons resultados, tinha bons resultados também de downlands, portanto até que houve mais, mas ela realmente, ela por ela própria, fez a sua opção, dedicou-se mais ao limitante desse, portanto que é o aparelho. A minha idade é mais forte, também faz tumbling, que eu sou tumbling. Mas, sim, nesta parte também, os pais muitas vezes também se limitam dessa vontade, é que os miúdos têm vontade em prosseguir e que por vezes, não é intencionalmente, mas também escortam um bocado as pernas. Por outro lado, não há apoio, realmente, a nível tanto da escola, quer a nível mesmo, e ter desporto gratuito, estão ali a professora Cláudia. Tem-se de fazer sempre um grande investimento humano e financeiro. A Diana, quando começou a competir internacionalmente, portanto, ela começou aos 15 anos, até o equipamento que eles vestiam nós tivemos que pagar. Tínhamos que pagar porque muitas vezes eram os pais que se juntavam e tentavam arranjar o alojamento, muita forma mais baratas, ou-se a arrendar uma vivenda, que deve ser mais barato que isso do hotel. Pronto, e efetivamente não há apoios. Obrigado pela partilha. E esta perspectiva vinda de uma mãe também é importante, porque não esquecer que, de acordo com aquilo que a professora disse há pouco, há aquela parte que depende de nós e há aquela que não depende. E esta é claramente uma parte que pode ser feita diferente, que é o que é que os pais, o que é que os jovens podem fazer e não ficar à espera que o Estado tome uma decisão por eles. A responsabilização, e essa responsabilização que houve, faz parte também do sucesso que
a Diana tem tido. E por isso obrigado por essa partilha e que realmente fica aqui também o incentivo para que mais pais possam fazer algo diferente, não se despedirem do papel de pai, possam fazer algo diferente e dedicar um pouco mais de tempo também. Lá está, que o filho precisa de ir aqui ou de poder treinar para poder estar em contato com a atividade física, com o ensino físico. Obrigado. Não sei se a vereadora Maria Figueiredo quer dizer alguma palavra para finalizar. Muito obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui o convite também ao Executivo, embora seja também um evento na âmbito da Semana Europeia de Desporto. Obrigada à vossa participação e ter partilhado connosco as vossas experiências de vida, associadas a uma grande riqueza ao vivo no meu trabalho e nos pés, colocarmos nos pés dos jovens também é importante. Cada uma lhes agradece este encerrar de uma atividade que começa no dia 23, começou no dia 23 e termina hoje com este evento. Portanto, obrigada a todos e todas as pessoas que participaram em nome da Câmara. Obrigada. Aqui com agradecidas para os nossos convidados. Já vou fazer um pedido de casa. Obrigado a todos pela vossa presença e por terem estado aqui neste momento de partilha enriquecedor e podem continuar a encontrar experiências enriquecedoras como estas, não só através aqui do podcast do Luís, mas como é que é o nome já agora? Ontem já era tarde. Ontem já era Vai tarde. sair a nova temporada quinta-feira, com o Mário Jardel, a primeira entrevistada. E também, através das conversas da elite, procuramos trazer aqui personalidades inspiradoras na área da saúde e da longevidade.